Hoje o tema, a matéria é sobre depressão. Vamos estudar, vamos conversar, vamos falar sobre depressão. E eu quero dizer para você que você pode comentar nos comentários do Instagram. Né? Mande o comentário do Instagram que você está ligado comigo aí nesse momento. Então, é só ir no Instagram, no Insta, comentários, quem está nos acompanhando pelo Insta, claro. E vai lá nos comentários e mande pra gente, tá bom? Quem estiver nos outros canais, então usa da sua expertise aí também e mande nos comentários desse próprio canal que você estiver acompanhando a gente. Gente, vamos falar sobre depressão. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o que é depressão? A maior parte dos cientistas, educadores, médicos hoje concordam que depressão é a doença do século. Por quê, hein? Porque ela é uma doença que tem uma variedade de causas. Ela não é uma doença que vem de uma origem só. Primeiro que o mundo moderno é um mundo muito conturbado, muito complicado, e é um mundo que tem um potencial de gerar depressão nas pessoas. Né? Algumas depressões crônicas, outras depressões leves, outras depressões profundas, mas não é difícil você conviver com alguém que de alguma maneira não tenha um sintoma, não quer dizer que seja uma pessoa deprimida, não, ou sofra de depressão, eu vou explicar isso, mas tem ali uma pitadinha, tem ali um sintoma, ou tenha passado por um momento que ela acredite ter sido um dos sintomas da depressão. Primeiramente eu quero explicar e dizer que, no meu ponto de vista, e tanto eu quanto a Bispa Lúcia, né, nossas filhas que são psicólogas, discutindo em casa, né, o Bispo Lucas, que é um bom psicólogo também, conversando, discutindo, avaliando, chegamos à conclusão de que a depressão tem 3 causas. Quando a pessoa diz, olha, meu sobrinho, meu primo, meu neto, meu marido, minha mulher está em depressão, o que o senhor acha, o que o senhor sugere? A primeira coisa que a gente pergunta é, escuta, você consegue, pelo menos, detectar ou sentir a origem dessa depressão? Como assim mesmo? A gente explica isso muito rapidamente, até em pregações eu acho que eu já expliquei isso, a Bispa Lúcia também já explicou. A depressão pode ter 3 causas. A primeira causa da depressão é a causa que eu chamo, desculpa os termos, eu sou físico, eu sou psicólogo, né, e não sou médico, embora eu entenda um pouquinho de medicina do aspecto natural, né, do organismo, a medicina natural. E a depressão pode ter origem biológica ou química. O que significa isso? Deficiência do próprio organismo em alcançar um equilíbrio completo. Então, falta para aquela pessoa, ou por causas hereditárias, ou por algum golpe da vida, ou pela própria metabolização do seu organismo, falta alguns elementos na sua performance completa do organismo, e aí a consequência disso é aparecer uma depressão. Por exemplo, isso é muito claro quando as pessoas dizem, né, que muitas pessoas dizem que esquizofrenia é ausência de lítio no organismo. E às vezes tem outros elementos químicos também que podem contribuir para a esquizofrenia e também, em alguns aspectos, para a própria depressão. Então nós temos depressão que vem por uma origem biológica do próprio corpo humano, da própria formação biológica da pessoa. Ou ela herdou isso na sua família, ou o organismo passou a produzir essa deficiência por alguma causa, por alguma situação, que às vezes é até desconhecida dos próprios médicos. Né? Essa é uma ciência difícil de ser estudada, compreendida, medida. Ela não é uma enfermidade que aparece, que você pode medir por algum aparelho ou aos olhos clínicos do médico, do especialista. Não, é uma enfermidade que ela é detectada pelo comportamento, pela análise de diversos sintomas. Então, a primeira causa, eu peço liberdade aos megas especialistas de usar esse termo. Seria uma ausência
de um equilíbrio químico no organismo das pessoas. Ou seja, depressão cuja causa é uma depressão biológica. O segundo tipo de depressão é uma depressão que eu vou colocar o título de depressão que tem causas em conflitos emocionais. Depressões que vêm por conflitos emocionais. Na situação ainda biológica, no primeiro item, eu lembraria o caso, por exemplo, de algumas mulheres que quando dão à luz seus filhos, elas passam um estresse tão grande, o organismo é tão demandado, que é natural que haja a chamada depressão pós-parto. Então é uma coisa que acontece, vamos dizer, um ponto de inflexão do próprio organismo. Vou fazer um intervalo aqui, porque aparentemente estamos tendo problema novamente aqui na nossa transmissão. Mas já reconectou, então estou voltando. Então, a depressão biológica, ela é, como eu disse, uma depressão causada por uma conjuntura, uma ausência de algum elemento químico, de algum das vitaminas, nutrientes, né, do próprio organismo, e aí ela tem essa origem, e isso precisa ser detectado por um médico e provavelmente ser suprido. Essa deficiência precisa ser suprida por uma receita, por um encaminhamento do próprio médico, né, ou do especialista, psicólogo, médico que está atendendo aquele paciente. Já a causa número 2 é a depressão emocional. Depressão emocional é uma situação de vida que às vezes vem por uma série de fatores. Eu tenho aqui algum